pessoal, detonando! Até que enfim, meu amigo. Tecnologia. Cai, sobe, desce. Tecnologia é isso aí. Mas agora vai começar um super... Um bate-papo. Um super bate-papo com esse professor que é matador de questões do CESP, o NB. Esse professor... Nós somos estudiosos, só isso. Né? O MM, pessoal, o MM é sucesso no Brasil todo. É legião de fãs seguindo esse professor aqui. Por quê? Porque o Macedo tem uma característica, o MM tem uma característica, que é a objetividade. É direto ao ponto. Isso aqui é um míssel. Isso aqui você tem um alvo assim da questão, ele vai direto como se fosse um míssel, direto no que você precisa. É uma honra imensa, é uma satisfação imensa nós estarmos aqui. Depois do MM, a gente coloca para torar depois de português, direito penal na parte de legislação penal especial. O tema da aula de hoje é lei de drogas. É o tema, professor Macedo, professor MM. Que bomba em questão de prova de concurso. Lei de drogas é pancada. Eu sempre digo para todo mundo, vai estudar legislação especial, começa pela lei de drogas, que é questão garantida. Agora eu estava falando para ele, mais difícil do que direito penal, porque na verdade difícil é só o começo. Quando a pessoa pega o embalo, treino duro, prova fácil. Depois que a pessoa pega o embalo, já era. Mas eu vou dizer, é bem mais complicado pegar embalo com português do que direito penal. Minha matéria é fácil em comparação com a sua. Por isso que as pessoas erram muito mais português do que direito penal. Mas português está em tudo. É uma disciplina nossa. É verdade. Cada um de nós tem a necessidade de ser um professor de português, inclusive em casa, na família. É verdade, é verdade. E pessoal, fiquem aí com esse mega super professor aí, top! Professor Macedo, detona! Valeu! E talvez, antes de você começar o seu trabalho, faça uma brincadeirinha rápida com eles. Bora fazer aquela acerca de... Pronto. Tá fechado? Tá combinado? Massa. Pronto. Tchau. Já está garantido. Detonando. Meus queridos amigos estudantes de língua portuguesa, essa coisa da internet é um privilégio, mas tecnologia também tem as suas falhas, não é? E tivemos este atraso. O nosso objetivo para hoje, conversar sobre essa coisa, a sintaxe do período ou dos períodos simples e composto. Eu vou aproveitar esse tempo que está curtíssimo para esse bate-papo. Nós vamos ter muitos outros. Você nos encontra constantemente agora no YouTube, gratuitamente, dando dicas fantásticas. Só sobre a banca CESP serão 100 questões comentadas. 100. Escolhidas com critério. A banca mais extraordinária. Lá também você vai encontrar bate-papo nosso gratuitamente da banca ESAF para o pessoal da Receita e congêneres. Mas vamos começar aqui. A intenção, vamos tentar fazer aqui um jogo legal. Mesmo que você tenha dificuldade, 3 classes de palavras estão envolvidas com essa brincadeira. O substantivo, o camarada que nomeia todos os seres, o adjetivo, que é o seu adorno principal, o seu súdito predileto, e o verbo. Talvez a classe de palavra mais importante entre as 10. Né? O verbo, ele transmite ação, ele transmite estado, ele transmite fenômeno. Beleza? Como assim? Olha só. Para falar de período, já que essa é a intenção, falar de período, vai ter de entrar fundamentalmente o verbo para poder ter período.
Porque se eu disser só assim, ó, menino estudioso. Fiz isso, ó. Ó, menino estudioso. Não entrou verbo aqui. Não entrou. Não existe verbo aqui. O que é que eu tenho aqui com você? Uma interjeição, ó. Essa rodinha, quando tiver com esse acento, não pode ter aqui nenhum sinal de pontuação. Se fosse essa rodinha com a letra H, aí seria uma exclamação obrigatória. Mas só a interjeição, ó, com acentinho, nada. Menino, o substantivo. Estudioso, o súdito dele. Isto aqui não é período, é apenas uma frase nominal. Não é oração, porque para ter oração tem aquele cara fundamental. O verbo. Se eu dissesse, agora eu vou tirar essa rodinha daqui e digo, ó menino estudioso está na sala. Olha que frase simples, simplória. Mas é o simples que faz com que nós entendamos o que, entre aspas, é chamado de complexo. Vem comigo. Essa rodinha, sem este acento agora, é um artigo acompanhando o Todo-Poderoso. Continua o adjetivo. Foi colocado aqui um verbo que, cuidado, porque muita gente decora, quem é verbo de ligação? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar. Calma, isso é mera decoreba barata. Não é por aí. Há pouco nós falamos, o verbo é indicador de ação, é indicador de fenômeno e estado. Estado. Só quando ele indica estado é que ele é chamado de verbo de ligação ou não nacional. Está comigo? Então veja, quando eu digo o menino estudioso está na sala, na sala. Isso não é estado, é uma ação de permanência. Esse cara aqui não é verbo de ligação. Agora, se eu dissesse, oh, menino estudioso está feliz. Presta bem atenção. É o mesmo verbo. O mesmo verbo. O menino estudioso, desculpe aqui, engoliu o exílio. Eu não faço está. O menino estudioso está. Eu boto assim a mão, ele está. Ó, ele está feliz. Estado de espírito. Aqui você vai chamar de verbo de ligação ou não nocional. Esse aqui é verbo nocional. É indicativo de ação. Neste caso aqui, fica para depois esse estudo, é chamado de intransitivo. Essa expressão aqui, ó, que tem mais um todo poderoso e mais o artigo e a preposição, indica o lugar onde ele está. Beleza? Muito bem. Nesta brincadeira, nesta intenção aqui, de período simples e período composto, aí mais um detalhe. Como apareceu verbo aqui e verbo aqui, isto agora eu posso chamar de período. Período. Isto agora eu posso chamar também de oração. E tem pausa final. No caso do verbo de ligação, isso continua sendo uma frase nominal, tanto quanto esta. Já esta é uma frase verbal, porque o verbo é nocional. Beleza? Eu quero, depois de feita essa rápida, sucinta apresentação, e mandar um abraço especial para o pessoal de Salvador. Benício, cheiro, Benício, Alice, Tirciano,
Cheirão. Brasília. Aline, Márcio, Teresina. O pessoal fã do Simpro, o atual presidente do sindicato lá, o nosso amigo, meu fã, Valdemir Jucá. Pois bem, os fãs do Simpro, um abraço. Pois bem, meu amigo, meus amores, se eu dissesse aqui o seguinte, vamos pegar, quando eu disse menino estudioso, eu tenho um substantivo e tenho um adjetivo. Mas se eu dissesse o menino, essa é a intenção desse bate-papo rápido de hoje. O menino que é estudioso passa em qualquer concurso. Presta atenção aqui, meu querido amigo. Quando eu digo o menino de azul passa em qualquer concurso, eu tenho uma oração combinada com o verbo passar. E o substantivo menino responsável por essa atitude. Tudo bem? Observe que esta oração de vermelho, olha aqui o verbo dela, de vermelho, tem uma palavrinha que poderia ser substituída por esta expressão aqui, ó. O qual, se fosse a menina, eu diria a qual é estudiosa. Passa em qualquer concurso. Se eu tivesse os meninos, os quais são estudiosos, passam. Quando eu puder fazer isto com esta palavra, é porque ela vai pertencer à classe gramatical do cara mais famoso para qualquer concurso, o tal do pronome relativo. Porque encontrar o pronome relativo, você tem pelo menos 50 possibilidades de questões diferentes em uma prova de língua portuguesa. Ele nunca deixa de estar lá. Para o bate-papo de hoje, esta oração, introduzida por este cara que assuma esse tipo de comportamento, é chamada de oração subordinada adjetiva. Você que se inscreveu para acompanhar esse bate-papo gratuitamente, recebeu um material, está aí com você. Isto que eu estou conversando aqui de forma sucinta está aqui de forma clara, esmiuçada para você. Tá valendo? Pois bem, então você pode, eu sempre digo, mesmo que você seja ateu, reze, ore comigo. Toda oração, sem exceção, que se inicia por qualquer pronome relativo, ela é classificada de subordinada adjetiva. E aí, qualquer adjetivo, ou você diz que ele é um adjetivo explicativo, ou um adjetivo restritivo. Qualquer que seja o adjetivo. Beleza? Muito bem. Se eu colocar aqui 2 vírgulas, isso aqui se torna um pleonasmo, uma redundância. Disse que essa oração é subordinada adjetiva explicativa. Se eu deixar sem as vírgulas, ela é adjetiva restritiva. Então a vírgula, que tem apenas um caráter semântico, não é uma exigência gramatical. O segundo detalhe, a segunda intenção do bate-papo de hoje é se dissesse o seguinte, olha só, o MM deseja que o menino estudioso, olha que frase simples, passe
O MM deseja que o menino estudioso passe. Meu querido amigo, eu tenho o verbo desejar, responsável por uma das orações. Eu tenho o verbo passar, responsável por outra oração, que já me dá aqui, como já acontecer aqui, um período composto. Beleza? Muito bem. Ó, meu amigo, quando eu digo o menino, ou melhor, o MM deseja que o menino estudioso passe, este que não dá para eu trocar por o qual, até porque não existe um substantivo aqui. Existe um verbo. Não é? E observe, que é como se dissesse, o menino deseja a aprovação, a passagem do menino estudioso. Corresponde a um substantivo. Esta corresponde a um adjetivo. Esta nós vamos chamar de oração subordinada substantiva. Amigo, é 100% perfeito este macete. Ele não tem uma inserção na língua portuguesa que dê errado. Uma oração inteira, que eu possa substituir pelo isto, ela será classificada de subordinada substantiva. Aí veja a diferença deste que para este. Este não pode ser trocado por nada. Ele é neutro. Ele apenas conecta a ideia, o MM deseja, com a ideia de um menino estudioso passar. Só faz isso. Nada mais. Ele é classificado de conjunção subordinativa integrante, que só pode acontecer na oração do isto, ou seja, na oração subordinada substantiva. Aí o detalhe da pontuação que acontece em qualquer prova de língua portuguesa. Quando eu tenho o pronome relativo, a vírgula lá me diz que a oração é adjetiva explicativa. Se eu retirar, adjetiva restritiva. Aqui na subordinada substantiva, a vírgula é proibida. Não pode. Não pode. É proibida. Beleza? Tudo bem? Macedo, e qual é a função sintática da oração adjetiva? Existe? Existe sim. Todas as orações subordinadas possuem funções sintáticas. A função sintática da adjetiva, no caso aqui restritiva, porque não tem as vírgulas, é de adjunto adnominal do substantivo menino. Se tivesse com as duas vírgulas, não seria mais a função de adjunto adnominal, seria a função de aposto de menino. E a subordinada substantiva, diz para mim o tempo? É disse Macedo, o tempo de férias agora é o desconto de 30%. No nosso site, em todo o site, o curso que você escolher agora é em julho. Lá embaixo, quando você estiver fazendo a sua inscrição, você só clica lá no tempo, férias 30. Automaticamente você tem 30% de desconto no valor total do curso. Beleza? Muito bem. Eu vou pegar do material que você tem aí. Macedo, voltando para cá. E aqui quais são as funções sintáticas? No isto, são possíveis 4 funções sintáticas. A de sujeito, a de predicativo, a de aposto e a de objeto direto. E se o isto tivesse preposicionado, mais 2 funções sintáticas, de complemento nominal e de objeto indireto. Aí, para a gente fechar esse bate-papo, vamos pegar uma questão proposta a respeito da adjetiva da banca CESP
E depois da subordinada substantiva da mesma banca CESP. Quer ver? Vem comigo aqui. No seu material, tem aqui a seguinte pergunta. Olha que questão simples. E tirada de prova de nível superior. E recente. Prova recente da banca CESP. O item, julgue o item que se segue, acerca das ideias das estruturas linguísticas e da tipologia do texto número tal. A oração que dotado, pontinho, é de natureza restritiva. Então esse que deve ser lá um pronome relativo. Se eu for para o texto, notar que esse que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, ele é pronome relativo. E se não houver vírgula, aí ela é restritiva. Onde é que está esse camarada que ele diz? Como sendo aquele indivíduo que, dotado de conhecimentos técnicos, promove. Aquele indivíduo, o qual. Aquela mulher, a qual. Esse cara é pronome relativo. A oração é adjetiva. Não há vírgula. Então ela é de natureza restritiva. Aí você diz, essa afirmação é 110% verdadeira. No caso, lá do assunto seguinte, sobre as orações substantivas, eu vou pegar aqui uma questão, a primeira logo, a primeira. Diz assim, o termo, com a realidade e a oração, que tais volumes e horas trabalhadas jamais existiram, desempenha a função de complemento dos adjetivos, incompatível e é óbvio. Eu vou analisar só o segundo caso com você. Agora, depois eu passo para o outro. Olha como é simples. E vou deixar isso aqui como referência. Referência. Se dissesse, está aqui no texto. É óbvio que tais volumes, pontinhos. Aí corre uma oração. Observe que eu posso fazer a mesma analogia aqui, ó. Isto aqui é óbvio. O MM deseja isto aqui. Então você já garante, esta oração é subordinada substantiva. Outro detalhe, este que, conjunção subordinativa integrante. A vírgula aqui é proibida. Mas, no isto, são 4 possíveis funções sintáticas possíveis. Sujeito, predicativo, aposto e objeto direto. O MM deseja. O MM, nesta, é sujeito. Então ela já não pode ter a função de sujeito lá. O verbo desejar pede um complemento direto. Essa aqui tem o papel de objeto direto. E esta? Eu sempre procuro para um sujeito, primeiro. O que é óbvio? Que tais volumes, etc, etc. Ela tem a função de sujeito. Ela é subjetiva. Ok? Então ele diz que são complementos do adjetivo. É só o primeiro caso. Isto aqui é sujeito. Esta oração aqui tem função de sujeito do verbo ser. E quando a oração é sujeito de um verbo, ele é obrigado a ficar na terceira pessoa do singular. Ô, meu amigo, perdão por essa coisa da internet hoje que nos atrapalhou, quebrou a nossa sequência, mas logo, já, nós vamos refazer dentro do tempo. E não deu tempo nem inclusive para eu brincar de dúvidas com você. Mas eu quero que fique uma coisa, sempre, como é gostoso língua portuguesa.
Galera, olha a super dica que nós vamos dar aqui com o professor Macedo. Uma questão que muita gente erra, o CESP já cobrou várias vezes e o pessoal da área do direito erra demais essa questão. E o professor Macedo vai explicar agora para vocês aí. Professor Macedo, como é que é isso aí, pelo amor de Deus? Eu não sei ainda não. Fala para a galera como é que é isso aí. CESP na veia, viu? Olha, pessoal, só lembrando que vem PF, vem PRF, vem PF agente, vem PF escrivão. Pará abriu agora, edital do Pará quentinho. Eu vou falar um pouquinho aí sobre esse edital que abriu. Ou seja, todo mundo para uma das melhores cidades do Brasil, que é Belém do Pará. Eu amo Belém. Também. O pessoal fala muito assim, ah, mas o interior tem local muito longe. Que papo furado, rapaz. O cara vai O cara vai fazer concurso pra polícia e fica de mimimi, fica de... Ah, mas tem local que é muito longe, daqui, papo furado, rapaz. Que conversa é essa? O cara vai fazer concurso para a polícia, assume até no Paquistão, até no Iraque. Tem V ou não tem V policial, porra, não? É isso. E essa super dica aqui, professor Macedo? A prova de português CESP, vira e mexe, cobra isso aqui, vira e mexe. Na disciplina do meu querido amigo Emerson, o texto dele, 24 horas, está permeado isso aqui. Cuidado com a distância do azinho. A desgrudado da cerca, mais o dia, e o cerca de corresponde aproximadamente. Ok? Eu estou a cerca de 2 km do centro de Fortaleza. Cerca de 10 questões vão aproximadamente o total da prova. Agora, cuidado, o azinho grudou na cerca. O azinho grudou na cerca. E o de é a respeito de, é sobre. A ideia é assunto, papo, papo. E tem o acerca de, olha o verbo haver em pessoa indicando tempo decorrido. E não sai por aí, mas ainda tem aquela cerca que a gente pula, ou pula. É coisa de boi. É coisa pra boi. É aquele pessoal... É fazendeiro, Fazendeiro, coisa de fazendeiro. Conte um textinho rápido aí dentro da sua disciplina envolvendo essas palavras para eles se fixarem. Vamos lá, pessoal. A respeito de acerca do crime de tráfico ilícito de drogas... Que é o assunto de hoje. Que é o assunto de hoje. Acerca, azinho juntinho, acerca do crime de tráfico de drogas. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Na época da antiga lei de drogas, qual era a antiga lei de drogas? A nova lei de drogas é de 2006. Lei 11.343 de 2006. Ou seja, há cerca de 10 anos atrás... Que maravilha! Acerca de tempo decorrido, acerca de, olha o verbo aqui, acerca de 10 anos atrás, ok? Só era causa de aumento de pena do tráfico. O atrás aí ele tá falando, é só para ficar bem claro, porque já é um pleonasmo. Prossiga, vai. Você vê, fazer aula com um professor de português. Mas tá tudo combinado, foi tudo combinado. Fazer aula com um professor de português top desse. Como é que é a correção aí? Não, porque o há 10 anos já é atrás. Ah, é verdade. É verdade! Agora aqui agora. Olha, pessoal, por isso que eu ensino direito penal e ele ensina português, viu? Agora vamos pra cá, a droga aqui. Cerca de... Então, veja, quando você tem aquele local que é o depósito de droga, aquele depósito de droga onde a polícia vai fazer uma prisão em flagrante, aí as pessoas às vezes falam, onde é que está o depósito de droga? Cerca de 2 quilômetros, 1 quilômetro, 3 quilômetros daqui. Cerca de, ou seja, aproximadamente. Ou então se disser, vai dizer, a cerca de 2 quilômetros. A informação é rigorosamente a mesma. E eu adorei
aquele do atrás. Anos atrás. Anos atrás, mas só existe um atrás. Pessoal, é muito bom fazer aulão ao vivo com esse professor queridíssimo no Brasil todo, que é o professor MM, que detona muito, ok? Professor MM, olha aqui, ó, tá no nosso coração, detonando. Te amo, cara! Valeu, meu irmão! Detonando. Bem, pessoal, depois desse show, né? Porque MM é sinônimo de show, né? Show de português para vocês. Não é à toa que o Brasil todo está apaixonado por esse professor querido, top, que, diga-se de passagem, ele gera paixão direta aqui nos funcionários, todo mundo é apaixonado por ele, pelo carisma, calor humano e o coração dele, que é maior do que ele, viu? É esse coração humano, porque dá aula, viu, pessoal? Ministrar aula, as pessoas às vezes esquecem, e no AEP a gente não tem isso não, tá? No Agora Eu Passo, no AEP, a gente não vem aqui para bater ponto, a gente não vem aqui para, digamos, cumprir uma mera formalidade. Ao contrário, requisito para entrar aqui dentro é ser apaixonado pelo que você faz. É ser extremamente apaixonado. É ter isso aqui, ó, coração. É ter isso aqui, coração, que muita gente não tem. E isso aqui é importante em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida, se você for buscar alcançar um objetivo, uma conquista, ou você coloca coração no que você está fazendo, ou não dá. Tem gente que estuda para concurso, o cara parece que está carregando uma cruz, pô. O cara parece que está assim, ó, morrendo, carregando uma cruz, desestimulado, triste, depressivo, ou então todo tempo irritado, não consegue se concentrar, parece que a vida dele é um inferno. Você tem que amar estudar para concurso. Você tem que se apaixonar pelo estudo para concurso. Você tem que colocar tua vida, teu coração, tua alma nos estudos para concurso. Eu sei que tem tensão, eu sei que tem aqueles momentos de tristeza que todo mundo tem, de desestímulo, mas isso tem que ser a exceção. A exceção, aquele momento, aí logo depois eu tomo um banho de motivação e eu volto para a guerra novamente com o meu coração, colocando meu coração. Então, lutem, estudem para concurso com o coração de vocês, que vai dar certo. Galera, o tema da nossa aula de hoje é a lei de drogas. A lei de drogas é a lei 11.343/2006. É claro que eu não vou aqui fazer para você uma aula completa sobre lei de drogas, porque não é possível nesse tempo que eu tenho contigo, certo? Lei de drogas. Não é possível fazer isso daí. O que eu vou procurar aqui é falar especificamente de um crime que está previsto nessa lei, que é o crime de tráfico de drogas. Essa lei tem vários crimes. Inclusive, vários crimes que não são crimes de tráfico de drogas. Como, por exemplo, eu tenho um crime de posse de drogas para consumo pessoal, eu tenho um crime de uso compartilhado, tenho um crime de associação para o tráfico, financiamento do tráfico, mas o nosso objetivo hoje é falar das características do crime de tráfico de drogas, as características principais e as questões mais cobradas em prova de concurso desse crime. Sempre lembrando que esse é um dos assuntos obrigatórios. Esse é um assunto que vai ser cobrado na sua prova da Polícia Federal. Vem Polícia Federal, até o final do ano vem Polícia Federal escrivão. Até metade do próximo ano vem Polícia Federal agente. Até o final do ano ou até janeiro vem PRF. E essa lei aqui é uma lei obrigatória. Primeiro de tudo, o tráfico é um crime de mera conduta. Eu queria que você anotasse isso daí. Professor, qual a primeira característica do tráfico de drogas? Você está diante de um crime de mera conduta. Porque se você prestar bem atenção, lá no artigo 33 da Lei de Drogas, lá no artigo 33, o legislador não falou, não se referiu a qualquer tipo de resultado. Ele só fala de quê? De conduta. O legislador descreve
uma série de condutas, certo? Ele vai descrever uma série de condutas. Ele vai falar das condutas de adquirir, guardar, trazer consigo, transportar, vai falar de condutas como ter em depósito, importar, exportar, vender, expor à venda. Professor, ao todo são mais de 10 condutas descritas no dispositivo penal. E o legislador, em momento algum, fala de resultado, certo? Em momento algum, o legislador refere-se a qualquer tipo de quê? De resultado. Por isso que é chamado de crime de mera conduta. Você me pergunta assim, professor, quem transporta droga ilícita sem autorização responde pelo crime de tráfico. Quem adquire droga ilícita sem autorização responde pelo crime de tráfico. Quem coloca em depósito é um crime, portanto, de mera conduta. Quando você pergunta qual é o resultado, não tem resultado. Não tem resultado. É diferente do crime de roubo, cujo resultado é a lesão ao patrimônio da pessoa, é a subtração da coisa alheia móvel. É diferente do crime de homicídio, quando a pessoa mata a outra, que ele destrói a vida da pessoa, e essa destruição da vida de uma pessoa é o resultado. No tráfico, não. O tráfico é apenas a conduta que caracteriza o crime, independentemente de qualquer resultado. Por isso que é chamado de crime de mera conduta. Outra característica importante do delito de tráfico, acompanha comigo aqui, em relação ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar um delito de tráfico. Eu, você, o Álvaro, qualquer pessoa pode se tornar um traficante. Daí porque o tráfico é classificado como crime comum. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo. O sujeito passivo desse crime, às vezes as pessoas erram uma questão que é boba, que às vezes aparece em prova. Sujeito passivo do crime de tráfico é a pessoa que consome a droga. Não, não é. O sujeito passivo do crime de tráfico é o Estado. É o Estado representando o Estado, aí você pode dizer a coletividade, e reflexamente, aí não teria nenhum problema você dizer dessa forma, reflexamente, a própria pessoa que vai consumir a droga, que vai sofrer os efeitos da droga, a família dessa pessoa, reflexamente também é sujeito passivo. Mas o sujeito passivo imediato, qual é? É o Estado, a coletividade, a sociedade. Daí porque o crime de tráfico recebe uma denominação que uma vez foi cobrada em prova e muita gente não sabia o que era isso. Como é que o crime de tráfico é denominado? Crime difuso. Crime difuso. Ora, professor, por que o tráfico é chamado de crime difuso? Crime difuso é aquele que não atinge o interesse de uma pessoa determinada ou de algumas pessoas determinadas. O crime difuso atinge toda a coletividade. Todos os crimes que atentam não contra uma pessoa ou pessoas individuais, mas sim contra toda a coletividade, são chamados delitos difusos. São os crimes, por exemplo, afora o tráfico, que é um exemplo de crime difuso, são os crimes contra o meio ambiente, os crimes ambientais, perfeito? Quando você tem uma lesão ao meio ambiente, como foi aquela tragédia lá de Mariana, a maior tragédia ambiental, maior crime ambiental da história do Brasil, você me pergunta, eu aqui também fui atingido. Você, onde quer que você esteja, você também foi atingido. Por quê? Porque é o interesse da coletividade a proteção do meio ambiente. Objeto jurídico, por isso que quando se fala do objeto jurídico protegido do crime de tráfico de drogas, o objeto jurídico não é a saúde individual daquela pessoa que fez o consumo da droga, é a saúde pública. Por isso que quando se fala de
Objeto jurídico. O objeto jurídico é a própria o quê? Saúde pública. Perfeito? A própria saúde pública. Maravilha? Bom, essas são as características básicas do crime de tráfico. A última característica básica é o momento consumativo. Ora, se é um crime de mera conduta, o legislador não descreve resultado, quando é que se consuma um crime de tráfico? É quando qualquer uma das condutas, verbos, os verbos são os núcleos do tipo, chamados núcleos do tipo, são realizados. Quando você transporta a droga sem autorização, você consumou o crime de tráfico. Quando você coloca em depósito aquela droga ilícita sem autorização, você consumou o crime de tráfico. Esse é o momento consumativo. Uma pergunta que, vez por outra, aparece em prova de concurso é se o crime de tráfico admite a forma tentada. Em algumas condutas, sim. Em outras, não. Depende do núcleo do tipo. Depende da situação. É possível, em algumas situações, se falar de forma tentada, em outras, não. Na maioria das situações, o tráfico não admite a forma tentada. Veja o que acontece. Tem uma questão que, principalmente se a sua banca for CESP, não apenas se a sua banca for CESP, porque, claro, quando a gente passa uma QPP, para quem não sabe, para quem não é nosso aluno ainda, para quem está nos conhecendo hoje, quem já nos conhece sabe muito bem que QPP significa questão potencial de prova. Quem é meu aluno já sabe disso há muito tempo. QPP é questão potencial de prova. São aquelas questões que a gente mira e incrivelmente cai na prova. Tem uma questão, principalmente se a tua banca for CESP, mas não apenas se for CESP. Eu aposto demais na tua prova. Olha a seguinte situação. Envolve a questão da forma tentada. Porque eu estou falando da questão da forma tentada. Se o tráfico admite a forma tentada. Porque muitos crimes não admitem a forma tentada. A maioria admite. A situação é a seguinte. O A, ele acorda entregar a droga para o traficante B. A e B são traficantes. O A já está com a droga. Esse malotezinho aqui vermelho que ele carrega na mão, essa malazinha, é a droga. E ele combina, ele acorda com o traficante B, entregar essa droga para o traficante B num determinado local. Que local é esse? O estacionamento de um bar. Estacionamento de um bar. Ele chega para o B, o A chega para o B e combina. Olha, comecinho aí da noite, por volta aí de 19 horas, 20 horas, eu levo a droga, passo um celular para ti, passo um WhatsApp, e tu vai lá no estacionamento, sai do bar, o B já vai estar no bar, sai do bar e pega a droga comigo no estacionamento. Essa conversa é objeto, inclusive, de uma interceptação telefônica. Legal, legal. Interceptação telefônica, mediante autorização judicial. Tudo isso tem como ser provado. Todo esse cenário aqui, a polícia consegue provar legalmente. Antes de o traficante A entregar a droga para o traficante B, o traficante A é preso. Antes de o traficante B adquirir a droga, o traficante A é preso com a droga. Ninguém tem dúvida que o traficante A irá responder pelo crime de tráfico consumado. Consumado. Mas e o traficante B? O traficante B, ele ia adquirir a droga, mas não chegou a pegar a droga. A minha pergunta é, em relação ao traficante B, se for uma questão de prova sua que tem a letra A,
a letra B e a letra C. Eu quero saber qual é a que você marca como correta. A letra A vai dizer que o traficante B, que não foi pegue com a droga, porque a droga foi apreendida com o traficante A antes de o traficante A entregar para o traficante B, vai dizer que deve ser tráfico consumado. Tráfico consumado. A opção B de bola vai dizer que existe tráfico na forma tentada. Tentado. E a opção que é a letra C de casa vai dizer que não existe crime algum. Não há crime. Nem há crime. Não há crime. A opção C é para aquele candidato que vai pensar assim: ora, ele nem chegou a pegar a droga nem chegou a ser entregue, então nem crime tem. Qual é a opção que você marca? Vamos ver aqui quem erra e quem acerta. Quem marca a letra C, erra. Descarta essa opção. Não é. Ok? Professor, quem marca letra B de bola, a maioria dos candidatos, eu te garanto que a maioria vai ser induzida a erro e vai marcar a letra B de bola. 90% pelo menos dos candidatos vão marcar a letra B e vão errar, porque a resposta correta é a letra A. Tráfico consumado. Sabe por quê? Porque o STJ tem um entendimento firmado no sentido de que no momento em que existe essa palavrinha que eu vou colocar aqui para vocês, no momento em que existe acordo entre os traficantes de entrega da droga, acordo, sinônimo de acordo, avença. No momento em que eles já avançaram, já fizeram um acordo, já se consuma o núcleo do tipo adquirir. Ou seja, para o STJ, esse adquirir não precisa ser algo físico, no sentido de ter a droga nas mãos, ok? Esse adquirir se consuma com um acordo com a avença. Professor, o senhor concorda com essa decisão do STJ? Concordo não. Na minha opinião, eu acho absurda essa decisão. Mas é como eu sempre digo para os meus alunos. Professor não pode ficar querendo que os alunos aprendam o que ele acha que é o correto. Não, meus amigos. Isso é coisa de, tudo bem, numa faculdade, numa graduação, aquele professor da graduação que não está preparando ninguém para concurso, ele pode ter a opinião dele, passar a visão dele, aquela coisa toda. Da mesma forma, a pessoa vai fazer mestrado, doutorado, não, aí é um ambiente acadêmico de discussão, de debate, de diálogo. Bom é a discordância mesmo. Agora, em prova de concurso, você não pode ficar dando o nó na cabeça dos alunos. Você não pode ficar passando informação com base no que você acha que é correto, acredita que é correto, quando na verdade não é a posição majoritária. A posição majoritária vai ser o gabarito. O gabarito é o que vai resolver a vida da pessoa. É o que vai fazer com que eu seja chamado por você para o churrasco de comemoração. Vitória, para a gente comer um churrasco e tomarmos uma cachaça juntos, comemorando essa sua vitória, a sua aprovação. Perfeito? Então cuidado com essa questão. É uma questão diferenciada. Perfeito? Outra questão muito legal do crime de tráfico, que as bancas amam, é a que eu vou explicar agora para você. Você vai encontrar no artigo 33 o termo droga. Droga. E aí eu tenho uma interrogação aqui, um ponto de interrogação, uma dúvida aqui para levantar. O que é droga? Você pode ter uma ideia, todo mundo sabe que cocaína, heroína, maconha, cannabis sativa, né? Êxtase. Normalmente todo mundo sabe que isso é droga ilícita. Mas você não sabe exatamente o rol das drogas ilícitas, sabe? Ninguém sabe, nem o juiz sabe, nem o juiz que é o intérprete que vai julgar sabe. Quando é uma substância diferente,
tem que ter um laudo ali que demonstre que aquela substância está na lista daquelas substâncias proibidas para efeito de caracterizar a droga ilícita. Ou seja, eu preciso ter obrigatoriamente uma definição do que é droga. E quem vai definir o que é droga não é essa lei, a Lei 11.343, não é o juiz. Quem vai definir o que é droga é uma portariazinha do Ministério da Saúde, que vai trazer o rol das substâncias consideradas ilícitas para efeito de aplicação da lei de drogas, para efeito de se considerar crime previsto na lei de drogas. Toda vez que eu tenho uma norma penal, artigo 33, cujo conteúdo precisa ser complementado por outra norma, como é que eu chamo essa norma penal? Norma penal em branco. O nome que se dá a isso é o quê? Norma penal em branco. Norma penal em branco é a norma penal que possui um conteúdo incompleto, conteúdo este que deve ser complementado por outras normas. E eles podem perguntar na prova: o crime de tráfico é uma norma penal em branco? É. Porque para saber se a conduta configura ou não tráfico ilícito de drogas, eu também preciso saber se aquela substância que estava sendo transportada, que estava sendo adquirida, sendo colocada em depósito, se estava no rol das drogas ilícitas ou não. E muitas vezes, quando são aquelas substâncias que todo mundo sabe que é droga ilícita, é mais fácil. Mas quando é uma substância nova, completamente nova, fica o ponto de interrogação, tem que ser investigado. Tem que olhar a portaria. Perfeito? Por isso que essa portaria sempre é atualizada, porque sempre vai surgindo coisa nova. É a norma penal em branco. Esse conteúdo, e aí eles podem perguntar na prova uma questãozinha capciosa, uma questãozinha casca de banana. Letra A, eles podem dizer assim: letra A, o crime de tráfico de drogas é uma norma penal em branco, letra A, heterogênea. Heterogênea. Ou podem dizer, o crime de tráfico de drogas, letra B de bola, é uma norma penal em branco homogênea. Homogênea. Podem perguntar isso aí. Qual é a opção que você marca? Presta bem atenção. Eu tenho dois tipos de norma penal em branco. Eu tenho a norma penal em branco heterogênea e a norma penal em branco homogênea. Quando é que será homogênea? Quando esse conteúdo aqui da norma penal for complementado por uma norma da mesma hierarquia da norma penal. Anote aí. Quando o conteúdo é complementado por uma norma da mesma hierarquia da norma penal. Da norma penal. Ok? Anote isso aí, porque isso aqui é QPP, questão potencial de prova, e eu quero ir para esse super churrasco de aprovação. Olha, gente, isso é neurolinguística, tá? Quando eu estudava para concurso, as pessoas me perguntam assim: qual era, professor, uma das coisas que o senhor mais fazia que lhe ajudava muito, muito, muito? Todo dia eu pensava na minha aprovação. Todo dia eu me visualizava aprovado. Tem gente que não consegue, você sabe algo. Tem gente que não consegue se visualizar aprovado. Olhe bem, meu amigo, minha amiga, olhe bem. Se você não consegue se visualizar aprovado, você está com baixa autoestima. Você tem que colocar na sua cabeça que você vai conseguir. Porque Deus deu potencial para todo mundo. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras não. Até pelas circunstâncias da vida,
dentre outros aspectos, né? Tem gente que trabalha, tem gente que apenas estuda, tem gente que é casado, tem filhos, tem gente que não é casado, não tem filho e não tem família para ficar, digamos, enchendo o saco, perturbando. Tem gente que, não que família seja ruim, pelo amor de Deus, mas às vezes todo mundo sabe, às vezes você tem problemas familiares que te atrapalham. Às vezes tem problemas dentro da tua família, não por culpa de ninguém, mas pelas circunstâncias, dos problemas que todo mundo tem, que te atrapalham. O fato é que todo mundo, às vezes, você encontra gente com mais facilidade, com menos facilidade. Mas o potencial, Deus deu um potencial para cada um. O negócio é buscar porque potencial você tem. E a gente utiliza, bem pouquinho desse nosso grande potencial. E não dá para aceitar que o cara não se visualize todo dia aprovado. Gente, isso tem uma força. Isso tem uma força. Todo dia, você tem que se visualizar aprovado. Vou dar um exemplo aqui da Polícia Federal. Por falar em Polícia Federal, a gente está aí com esse super curso, esse combo pancada violento da Polícia Federal, de teoria de questões da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, tá? O AEP é referência nacional nesses concursos. Nós somos foda mesmo. Claro que curso não faz aluno ser aprovado. Quem é aprovado é você. Você é que faz você mesmo ser aprovado. Não é curso. O curso é um técnico, mas o craque, quem tem que ser o craque é você. Você que tem que matar a bola no peito, fazer aquele golaço, fuzilar pro gol e ir para o abraço. Eu sempre faço comparativo com o futebol. É como no futebol. Técnico ganha campeonato? Não. Ganha jogo? Ganha não. Quem disser que técnico ganha campeonato é mentira. O técnico pode orientar o time da melhor forma possível, estimular o time, deixar aquele time todo o cara com sangue no olho mesmo. É como eu digo para os meus alunos, não pode estudar, tem que derramar sangue nos estudos. É isso que o técnico faz. Mas, meu amigo, não adianta eu chegar aqui, tem que derramar sangue nos estudos, tem que ter sangue no olho, colocar coração, se você não faz nada disso. Mas, na verdade, quem tem que fazer é você. Então, quem é aprovado é você. Curso algum, nenhum curso aprova ninguém. Mas um curso, ele pode ser fundamental, isso sim, para te orientar, para te dar norte, para te motivar, para seguir contigo nessa caminhada, com esse papel, com essa função de orientação. Então presta atenção. Eu não admito que o cara não consiga se visualizar. Todo dia, gente, eu me visualizava defensor público. Sonho da minha vida, a minha carreira. Sempre sonhei com isso. Todo dia eu me visualizava tudo e buscava. Eu fiz outros concursos também, passei em outros concursos para delegado, passei em concurso para juiz. Não fui nem para as outras fases, porque como eu tinha passado para defensor do meu estado, a minha prioridade era o meu estado, certo? Então, veja, é fundamental você se visualizar. Se visualizar. Isso foi muito importante na minha vida de concurseiro, porque eu já fui concurseiro igual a você. Eu me visualizava, eu olhava. E com o professor, como é que se visualiza? Se visualiza assim, você tomando posse, você comemorando a vitória, você tomando posse, depois você se visualiza gastando o dinheiro. Professor, você se visualiza gastando seu dinheiro, você se visualiza formando tua família em torno dessa segurança que tu vai ter na tua vida. Você se visualiza exercendo tua função de forma bonita, porque é absurdo o cara passar no concurso e os livros transitarem em julgado. É absurdo um cara passar no concurso e dizer que agora só quer praia, o cara desse tem que ser expulso. Não devia nem assumir, é uma vergonha. Quem não honra seu cargo não o merece, certo? Mas você tem que se visualizar todo dia. Então você vai se visualizar assim, no churrasco com o professor Emerson comemorando essa vitória. E essa questãozinha faz parte da tua vitória, porque é muito cobrada em prova. Quando a norma penal é complementada por outra da mesma hierarquia da norma penal, eu chamo de homogênea. Um exemplo é o Código Civil e o Código Penal. O Código Civil tem a mesma hierarquia do Código Penal, mesma hierarquia. E tem um crime lá, que na verdade não é um crime, vários crimes, são chamados crimes contra o casamento. Tem um crime que, por exemplo, é casar ocultando impedimento do outro contraente.
do outro cônjuge, ocultando impedimento, que tornaria nulo o casamento. Exemplo, você um dia se apaixona por aquela loira de 1,90 m, mulher grandona, bonita, certo? Você se apaixona por aquela loira e aquela coisa, igual um amigo meu que casou em 2 semanas. O cara, não, essa é a mulher da minha vida, eu vou casar. E você casa, nos primeiros encontros ela não quer fazer sexo contigo, porque aquela mulher, não, a gente vai casar, vamos segurar um pouco mais para dar uma emoçãozinha, tudo. Aí você casa, aí vai pra lua de mel, vai pro Caribe, com essa loirona aí de 1,90 m. Então, mulher grandona. Aí você vai para o Caribe, aí lá no Caribe, ali você vai pro Tahiti ali, Tahiti, aquele mar azul, cristalino, maravilhoso. Aí chega a noite, ali num quartinho, ali no Caribe, aquelas pequenas ilhazinhas que tem no Caribe, você jantar à luz de vela, e ela chega lá de vestido. Aí chegou a hora ali de os dois se enlaçarem na cama. E de repente, quando ela levanta o vestido e baixa a calcinha, você descobre que ela não é ela é ele, ok? Ou seja, você se apaixonou por uma pessoa que não era exatamente aquela que você estava pensando que era. Ela tinha que ter que te contar. Não, pessoal, nada contra isso, tá? Eu não tenho essas frescuras de preconceito não, viu? Que é show preconceito, tá? Show preconceito. Tem coisa pior do que preconceito. Tá bom? Então, não vejo nenhum problema a pessoa casar com um transexual, ser hétero ou ser homossexual. Orientação sexual é de cada um, respeito demais. Acho que o Brasil tem que combater essa porra da homofobia, porque você tem que respeitar, você não pode humilhar, você não pode menosprezar, discriminar a pessoa em razão da sua orientação sexual. Mas o cara tinha que ter te contado, pô. Você se apaixonou. Ele podia ter chegado pra ti e ter te contado. Ó, na verdade não é bem assim, certo? Tem um pequeno detalhe no meio dessa história. Então, podia ter continuado. Vai que tu continuava apaixonado, certo? Então veja, ele cometeu um crime contra ti. Ele casou contigo, ocultando de ti um impedimento. Um impedimento para casar. Porque não se admite civilmente casamento entre homens. Admite-se união estável. Casamento não. É crime contra o casamento. Perfeito? Nesse caso aí, vejam, quais são os impedimentos para casar? Você não vai encontrar no Código Penal, você vai encontrar no Código Civil os impedimentos para casar, lá no Código Civil. Como essa norma que complementa a norma penal, porque o crime é ocultar impedimento, mas o que é impedimento? Tem a norma penal em branco, cujo conteúdo precisa ser complementado. Pelo quê? Pelas normas do Código Civil, como é a mesma hierarquia do Código Penal, hierarquia normativa, resultado. A norma penal em branco é homogênea, mesma hierarquia. Mas se for de hierarquia distinta, como é o caso de uma portaria administrativa, que é de hierarquia inferior à lei penal, que é o Código Penal. Como é hierarquia inferior, eu chamo de norma penal em branco heterogênea. O que complementa a norma penal do tráfico é uma norma penal de hierarquia inferior. É uma portaria. Por isso que eu chamo de norma penal, a norma penal do crime de tráfico, norma penal em branco, eu vou chamar de quê? De heterogênea. Essa é a resposta que você tinha que marcar. É uma questão que é cobrada demais. Eu preparei para vocês algumas questõezinhas de tráfico de drogas que as bancas adoram cobrar. Eu preparei aí para vocês no seu materialzinho. Vou pegar até aqui, certo? Tem uma primeira, é o Fique Ligado. Você está vendo aí o Fique Ligado? A perguntinha que a gente faz. O crime de tráfico pode ser cometido gratuitamente? Pode sim, muita gente cai nessa armadilha. Muita gente pensa que tráfico não pode ser cometido se for gratuitamente. Tem que ter uma venda, não tem nada a ver. Anote essa observação. O crime de tráfico pode ser cometido sim,
gratuitamente. Você vai cair nessa armadilha? Não. Se eu cair nessa armadilha, professor, o que é que eu devo fazer? Pule do barco, meu amigo! Se você cair na armadilha do gratuitamente, apareceu questão de crime de tráfico, você vai fechar, você vai acertar. Ou seja, o crime de tráfico pode ser cometido gratuitamente. Você já ouviu falar do traficante à amostra grátis? É aquele traficante que chega para você, ei, meu irmãozinho, numa festa, cara, tem um negocinho aqui que é bom demais, é show de bola, quer provar? Aí é um cara que tu conhece, tudo, você fica meio desconfiado, e o cara fica te convencendo, ele vai te convencer, tu ama, é êxtase. Aí na outra festa ele vai lá e te oferece de novo. Na terceira festa ele vai lá e te oferece de novo. É o traficante amostra grátis, o que é que ele quer? Ele quer que na quarta festa, você já doidão por êxtase, procure o cara. Pô, meu irmão, cara, dá pra me conseguir aquele comprimidozinho? Ele chega pra ti e te responde, dá. Mas tem um detalhe. Dessa vez, ó, tem que pagar, pô. Eu já dei a amostra grátis, agora paga. Portanto, o traficante, quando ele entrega a droga para a pessoa gratuitamente, ele é traficante. Assim como aquele que vende a droga. É o traficante amostra grátis. Maravilha? Aí eu fiz umas questões aqui para vocês, que eu queria que vocês observassem no materialzinho de aula, acompanhando comigo aqui o nosso material. Tem uma questãozinha, questãozinha que eu aposto demais. Essas questões, lá no finalzinho, lá na última parte do material. Lá na página 3, ok? Veja aí as questõezinhas aí. São 10 questõezinhas. Nós temos quanto tempo, DJ? Temos 20 minutos? Show de bola. O DJ, toca o pau aí, DJ. Então, vai dar tempo de falar das questõezinhas que eu quero ver com vocês. A primeira questãozinha, estão acompanhando comigo aí? Porque eu vou passar o gabarito, viu, galera? São 10 questões que tem aí. 10 questões. E o gabarito é aqui, tá? O gabarito é aqui. Quem não pegar essa aula aqui ao vivo, não vai ter direito a gabarito, não. Manda avisar aí. Manda avisar aí que quem não tiver aqui ao vivo não vai ter direito a gabarito. Aí é molezinho demais. O cara não tá aqui ao vivo, aí depois pega o material. Cadê o gabarito? Tem gabarito pra você não, doutor. Aqui é só gabarito pra guerreiro. Aqui não pode ser nem caveirinha, nem caveira. Aqui tem que ser caveirão, tá? Caveirão. Caveirinha e caveira a gente dispensa. Caveirão, só guerreiro aqui. Vamos à primeira questão. A configuração do crime de tráfico de drogas pressupõe danos aos usuários? Essa eu já respondi, né, galera? A configuração do tráfico pressupõe danos? Qual é a resposta dessa primeira aí? No gabarito aí? Resposta: não. Não pressupõe danos aos usuários. Por quê? Eu já expliquei. Porque o crime de tráfico, o que foi que eu disse para você, meu guerreiro? O crime de tráfico é crime de mera conduta. O legislador não exigiu resultado. Se não exigiu resultado, para caracterizar tráfico, o usuário precisa sofrer dano? Não. Não cai nessa armadilha. Se o legislador tivesse dito, tivesse inserido na norma penal a conduta vender, guardar, transferir droga, causando danos aos usuários, aí sim o próprio legislador teria exigido o dano para consumar o tráfico. Só que não, exigiu uma mera conduta. Perfeito? Não precisa de dano. Resposta da primeira é não. Coloque aí, não. Segunda, a quantidade da droga apreendida importa exclusivamente na configuração do delito. É incrível como tem gente que erra essa questão. Chega a ser até chato. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Chega a ser até chato isso daí. Quantidade, anote isso daí, quantidade, por si
Só não configura tráfico. A quantidade, você pode anotar também aí, meu guerreiro, é apenas, puxa uma setinha e anote aí, é apenas um dos critérios, anote aí, por favor, vá anotando. Esse materialzinho de aula que eu lhe dei aí, que eu estou passando para você, todo mundo já deve ter baixado, é para você ir fazendo anotação, certo? A quantidade é apenas um dos critérios, utilizados para saber se a conduta configura tráfico ilícito de drogas. É apenas um dos critérios utilizados. Perfeito? Meu guerreiro, minha guerreira, apenas repetindo, é apenas um dos critérios. É incrível como às vezes eu escuto coisas, e até vi já em televisão, fiquei louco, querendo entrar ali dentro para corrigir a pessoa que estava falando, porque a pessoa estava falando um absurdo. Olha só que loucura. Não, ele não era traficante não, porque ele foi preso com uma pequena quantidade de maconha. Ou então o contrário. Conforme vocês podem verificar aqui, ele era traficante porque ele foi preso com 80 cigarros de maconha. Aí o cara chega e faz uma afirmação dessa. Ele era traficante porque foi preso com 80 cigarros de maconha. Vamos dizer que ele tivesse sido preso, não com 80, com 200. Vamos dizer 300 logo. 300 cigarros de maconha. E aí, agora ele é traficante? Hã? Olha aí, ó, o Álvaro respondendo. Eu perguntei aqui para o Álvaro e ele, agora é 300 cigarros de maconha. E eu respondo, não é. Esse erro que você cometeu, o marinheiro de primeira viagem, claro, quem já é concurseiro, a pessoa já está na luta há muito tempo, não erra essa, porque já viu o assunto, já conhece. Mas o marinheiro de primeira viagem cai nessa armadilha. Acha que porque são 300 papelotezinhos, ele é traficante. Você nunca comprou em liquidação, não? Gente, o cara pode não ser traficante, ele pode ser o usuário da droga. Ele pode ser aquela pessoa que comprou, que tem esses 300 cigarros de maconha para o seu consumo pessoal. E o Álvaro tá rindo aí, sem acreditar. Pode! Vai que o cara vai na boca de fumo, e tem uma placa lá na boca de fumo, o cara colocou um cartaz ali na boca de fumo. Queima de estoque. Queima de estoque. Todas as drogas da boca com 70% de desconto. 70% de desconto. Pô, e aí? Se as drogas que estão lá na boca estão com 70% de desconto, pô, é uma queima de estoque. O cara pode ter comprado 300 cigarros para aproveitar a queima de estoque, o feirão, certo? Então, pessoal, não se pode falar apenas de quantidade. A quantidade por si só não configura tráfico. Não cai nessa armadilha, não. Eles podem dizer, a quantidade por si só caracteriza o tráfico. É errado. A quantidade é o elemento exclusivamente utilizado para determinar se é tráfico. Não pode. E às vezes, tem até uma coisa interessante. O cara pode estar com um cigarro. Um cigarro de maconha, gente, apenas um. E ele pode ser traficante. Por exemplo, o cara vende maconha. Passou a noite todinha vendendo maconha. Sobrou um cigarro para vender. A polícia chegou. O cara tá lá. A polícia tem prova de que ele passou a noite toda vendendo cigarro. Tem prova de que esse um cigarro de maconha ele ia vender. Ele é traficante e ele foi preso com um cigarro de maconha. E aqui, ao mesmo tempo, o cara tinha 300 e comprou maconha na queima de estoque. Tinha a posse da droga para consumo pessoal. Então não cai nessa armadilha. Vamos à próxima questão. Próxima questão.
É a número 3. Pega teu material, guerreiro. A número 3 diz assim: a dúvida quanto à condenação por tráfico ou por posse de droga para consumo pessoal obriga o juiz a condenar o agente pelo menos grave? Obriga. É o princípio indúbio pro réu. Certo? Essa terceira aqui, anote aí o fundamento para você colocar do lado. Sim, obriga. E é o princípio indúbio pro réu. Indúbio pro réu. É aquela coisa. O juiz está na dúvida se a conduta praticada configura um delitozinho de menor potencial ofensivo, que é o artigo 28. O artigo 28 é a posse de drogas para consumo pessoal, que não é objeto de estudo nosso nessa aula. E tem o artigo 33. Ok? Que é o tráfico. O juiz não sabe, tem dúvida, se a pessoa tem a droga para consumo pessoal ou se a pessoa é um traficante. O juiz deve optar pelo delito menos grave, aplicando o princípio indúbio pro réu. Perfeito? Maravilha. Quarto, ocorrendo dentro do mesmo contexto fático, o crime de tráfico absorve o crime de posse de drogas para consumo pessoal? Absorve. Essa é a posição majoritária. É uma questão doutrinária que não é pacífica, certo? Não é tema pacífico. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Mas dentro do mesmo contexto fático, se você encontra uma pessoa que ela está vendendo a droga e ao mesmo tempo ela tem a posse da droga para consumo pessoal, se for o mesmo contexto fático, prevalece o tráfico, o artigo 33, e o artigo 28 é excluído, fica absorvido. Professor, e se forem contextos fáticos distintos? Como assim contexto fático distinto? Ontem ele estava com a posse de drogas para consumo pessoal e foi encaminhado à delegacia e autuado, porque não pode ser preso, tá? Pela posse de drogas para consumo pessoal não cabe prisão, em hipótese alguma. É tema para uma outra aula. É encaminhado para a delegacia, autuado e responde por esse crime. Hoje ele é preso pelo tráfico de drogas. São dois contextos diferentes, dois crimes distintos. Mas se for no mesmo contexto, o tráfico absorve a posse de drogas para consumo pessoal. Quinta questão. Essa quinta questão é fácil. A dependência da droga determina a classificação do delito? Ah, claro que não, pessoal. Vocês não vão cair nessa armadilha. A pessoa pode ser dependente da droga? Olha só o que ele está perguntando aqui. Pelo fato de o indivíduo ser dependente da droga, viciado, ele deixa de ser traficante? Ele vai responder pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal só pelo fato de ser viciado? Não. Ele pode ser um viciado traficante, pessoal. Então, a pessoa pode ser dependente, anote aí, dependente da droga, e pode, como dependente, praticar um tráfico, ou um crime de posse de drogas para consumo pessoal, ou um crime de posse de drogas para consumo pessoal. Perfeito? Pode ser um, pode ser outro. Como dependente. Próxima. 6. Questão número 6. No caso de entrega de droga ilícita para adolescente, aplica-se o citado artigo 243 ou o artigo 33
da lei de drogas? Essa questão é boa. Porque o 243 fala da conduta de oferecer substância que causa dependência. A 243, pessoal, do ECA, tá? Da Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Aí tem o 243, que é oferecer droga, vender, oferecer droga. Substância que possa causar dependência física ou psíquica à criança ou adolescente. Droga. Só que essa droga não é a droga ilícita para efeito de caracterizar tráfico. Se for droga ilícita daquela lista que faz com que a lei de drogas seja aplicada, desaparece o 243, acompanha comigo aqui, desaparece o artigo 243, lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e prevalece o quê? Desaparece o 243 do ECA, se for maconha, cocaína, heroína. O 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente desaparece e caracteriza o quê? O tráfico. O artigo 33. Perfeito? Portanto, olhe bem. Professor, e se for uma bebida alcoólica? Ah, se for uma bebida alcoólica, olha como isso é interessante. Se você está vendendo bebida alcoólica à criança ou adolescente, aí sim entra o 243, se for o exemplo de uma bebida alcoólica. Ok? Agora, professor, se for o exemplo de uma cocaína, aí há tráfico de drogas. Cocaína, artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas. Maravilha, professor. Próxima. Questão de concurso, coloquei até aqui, né? Questão número 7. O tráfico de drogas exige a vontade do agente de obter lucro, sendo esta a diferença deste crime para a posse de drogas para consumo pessoal. Certo ou errado? Outra das armadilhas que as bancas cobram em prova de concurso, que muita gente erra. Tráfico de drogas pressupõe finalidade de obter lucro. Gente, pelo amor de Deus, tirem isso da mente de vocês. Isso é coisa de filme. Isso é coisa de televisão. Eu sei que todos os filmes que vocês já assistiram no cinema sobre tráfico, até aquelas séries de Netflix, etc. e tal, eu sei que traficante quer dinheiro, dinheiro, tem interesse econômico, mas isso não foi inserido dentro da norma penal do artigo 33. É claro que toda vez que o traficante pratica essas condutas com o fim de auferir lucro, é tráfico. Mas pode praticar tráfico sem a finalidade econômica. Vou te dar um exemplo. Imagina que o cara seja um doido, que toda semana, sexta, sábado e domingo, ele faz festas, ele é um playboyzão bilionário, louco, que sexta, sábado e domingo faz festas e orgias regadas a cocaína. 0800, ele deixa entrar quem quiser. Gente desconhecida, e ele oferece droga para todo mundo. Esse cara está lucrando com o tráfico? Não, ele está gastando. Ele está oferindo lucro? Não. Ele está gastando, está tirando do seu patrimônio. Mas ele é traficante. Professor, ele é traficante? É. Professor, no caso desse cara, ele não se enquadraria naquele outro crime de uso compartilhado? Também não. E por que não? Porque no uso compartilhado, que não é crime de tráfico, diga-se de passagem, a pessoa tem que oferecer droga à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, sem um objetivo de lucro, eventualmente. Ele oferece droga à pessoa do seu relacionamento? Não. Acabei de dizer que era 0800. Para quem chegasse, ele oferecia droga. Já não tem um dos requisitos. Ele oferece eventualmente, não, é toda semana, sexta, sábado, domingo. Já falta um segundo requisito. Ou seja,
é tráfico de drogas, é um playboy traficante de drogas. Ele não está lucrando, ele está gastando, mas é traficante. Não é interessante isso? Olha que coisa interessante, né? 7. Essa questão que acabei de explicar. 8ª questão. O tipo penal do tráfico configura norma penal em branco homogênea. Certo ou errado? Qual é a resposta aí da 8ª? Errado. Por quê? Já expliquei isso para vocês, bastante, por sinal. Porque o tráfico é norma penal em branco heterogênea. Heterogênea. Ok? 9ª questão. Penúltima. Na modalidade de adquirir, o STJ e o STF decidiram recentemente que basta a avença acordo para o crime se consumar, independentemente do recebimento da droga. Falei ou não falei para vocês? Passei essa questão para vocês. Na 9, correto. Basta a avença, basta o acordo para o crime de tráfico se consumar. QPP, questão potencial de prova. Eu até coloquei no seu materialzinho de aula. Está vendo aí seu material? Está vendo questão potencial de prova? QPP, viu? Essa é a minha aposta para a tua prova. Principalmente se a banca for CESP, porque CESP é sinônimo do STJ, do STF. E a última QPP, para fechar esse nosso aulão, na modalidade remeter pelo correio, de acordo com a orientação do STJ, seria possível a forma tentada quando a correspondência contendo droga não chegar ao destinatário por circunstâncias alheias à vontade do agente. Correto, porque realmente tem essa decisão do STJ. O STJ entende o seguinte: o indivíduo remeteu pelos correios, remetia a droga para você, mas a droga não chegou. Então, eu vou responder, eu que remeti, pelo crime de tráfico na forma tentada, porque esse remeter só estaria consumado se a droga chegasse a você. É o entendimento do STJ. Não vou nem entrar na polêmica. Eu não estou dizendo nem que eu concordo com isso não, tá, pessoal? Mas é o entendimento do STJ. Portanto, aqui, aquilo que eu digo, não vou ficar polemizando. Aqui você tem que ser igual um míssil. O entendimento é esse. Se a questão for cobrada, a resposta é essa. Míssil. Estudar para concurso é isso. Bem, meu guerreiro, minha guerreira, eu acho que eu consegui tornar esse nosso encontro extremamente relevante para você. Eu peguei um dos temas principais da legislação especial para trabalhar contigo. Esse materialzinho de aula aqui é um materialzinho de aula especial. Você tem que guardar esse material com todo carinho, porque todos esses materiais que eu passo no aulão para vocês também é o nosso material lá dos cursos do AEP, tá? É material que eu utilizo muito também nos cursos do AEP e tudo. E eu passo aqui para vocês o material respectivo do aulão que a gente faz. É precioso, porque eu tenho o maior cuidado de apurar tudo que vem sendo cobrado em prova de concurso acerca do tema e passo para ti. Também lá no Instagram, você sempre vai pegar dicas atualizadíssimas no nosso Instagram, que eu vou indicar aqui para vocês, para você, meu guerreiro, minha guerreira. Quem não nos segue no Instagram, todos os dias a gente lá no Instagram, Emerson Castelo Branco, eu passo dicas para vocês. E eu também quero que vocês peguem nossos materiais, porque eu vou, afora o Instagram, Emerson Castelo Branco, quem não nos segue ainda, nos siga lá. Eu vou estar passando também dica para vocês no blog do AEP, no blog do curso Agora Eu Passo, certo? Me passa aí o endereço do blog, direitinho aí. Vou estar passando dica para
vocês no blog, lá na nossa fanpage no Facebook, você acessa lá, Facebook Curso, coloca lá, Curso Agora Eu Passo, tem a nossa fanpage. Lá a gente sempre faz realmente muita coisa boa para vocês. Vez por outra a gente escolhe alguém para doar material, a gente escolhe alguém para presentear com um livro, certo? Ou seja, as nossas redes sociais a gente procura deixar sempre bombando a coisa, tá? Quem vai fazer Polícia Civil do Pará, meu amigo, sangue no olho, olho no sangue, arregaça as mangas. Polícia Civil do Pará estourou, abriu hoje esse edital. A gente vai estar falando todo dia da Polícia Civil do Pará. Eu vou comentar, amanhã mesmo, eu vou comentar detalhadamente o edital da Polícia Civil do Pará. A equipe Agora Eu Passo é o nosso blog, tá? E o nosso canal no YouTube. Acesse agora o nosso canal, o que Agora Eu Passo lá no YouTube. Você coloca lá e acessa o nosso canal. E mais, pessoal, olha bem, arregaça essas mangas. Polícia Civil do Pará abriu aí, parte pra cima. E o próximo deve ser Rio Grande do Norte. Então arregaça as mangas, vamos junto, vamos junto. Você é que vai fazer a diferença na tua vida. E a gente vai te orientar, a gente vai ser o técnico desse time que é você, esse time campeão, tá? Vamos com a gente tá com curso preparatório para a Polícia Civil do Pará. E a gente também na PRF, a gente tá com um combo maravilhoso, que você pode verificar lá no site do cursoagoraeupasso.com.br. Um combo maravilhoso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, abrangendo aí esse combo, os principais tópicos dos dois concursos, certo? Não dá tempo mais nem de piscar, cara. Faz a diferença na tua vida, muda a tua vida, porque não adianta o cara, quem estuda na boca do edital, quando sai o edital faltando 2 meses, 3 meses para a prova, vai no desespero, meu amigo, tentar pegar essa vaga e não tem nem como comparar com quem, ó, já vem no embalo antes. Então arregaça as mangas, vai pro pau, cara, vai pro pau. Muda a tua vida agora, vamos junto até essa vitória. Derrama sangue nos estudos, porra. Derrama sangue nos estudos. Quando eu estudava para concurso, Álvaro, rapaz, eu ficava com peso na consciência até de escovar os dentes, cara. Ficava tão pirado, tava tão doido, estudando, tão doido. Aquela coisa que eu falei no começo desse aulão. Tem gente que estuda para concurso, assim, o cara chega assim, ó. Ah, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que saco. Abre o livro assim, irritado, cansado, depressão, triste. Vai se fuder. Porra, meu irmão! Não vale a pena, porra. Vamos pra guerra, cara. Levanta os peitos, meu irmão. Regaça as mangas. Se tiver cansado, desestimulado, mete café na veia, porra. Bota sangue nesse teu olho aqui. É sangue no olho e olho no sangue. Deixa o teu concorrente estudar. Deixa lá o bichinho estudando. Você não pode estudar, não. Você tem que derramar sangue nos estudos, porra. Ou então sai dessa porra. Sai dessa caminhada que é concurso. Porque não adianta o cara se frustrar, pô. Me desculpa o desabafo, mas tem gente que, pô, o cara fica, o termo é esse, o cara fica de brincadeira, cara. De brincadeira com a própria vida dele, vai fazer outra coisa. Concurso hoje só dá certo para quem vai pro sacrifício. Do sacrifício para quem vai com o coração, peito aberto, parte pra cima, tá? Vamos lá, vamos junto. Eu quero sempre estar com vocês aqui, porque tão importante quanto estudar é saber estudar e se motivar também, porque motivação é igual a tomar banho, todo dia tem que tomar um, certo? Vamos lá, força! Detonando! Yeah! Valeu, forte abraço, pessoal, tamo junto, porra!